Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando sociologia, nós estamos vendo então os teóricos da sociologia. Vimos no bimestre anterior Augusto Comte como aquele que principiou os estudos sociológicos, e a Durkheim, que desenvolveu o método da sociologia e estruturou-a como ciência. Então, ao mesmo tempo em que Durkheim fazia isso na França, agora nós vamos ver na Alemanha como Max Weber vai constituir isso. Durkheim parte de um ponto que aí vem mais da linha positivista, que é a sociedade como um corpo, do simples ao complexo, tudo aquilo que nós vimos. E aqui Max Weber, das ciências do espírito, nós vamos ver que é uma outra perspectiva para lidar com aquilo que é a relação social, tá? Então aí, como também foi feito dos outros, nós vamos fazer uma perspectiva histórica. Os homens do tempo, aqueles que influenciaram Max Weber, e obviamente a sua teoria sociológica, né? Então aqui os dois, tanto Durkheim quanto Max Weber, se tornam aí os principais referências em matéria de teoria sociológica, tá? Então Max Weber viveu de 1864 a 1920, então é contemporâneo aí de Max Weber, contemporâneo a Durkheim. Então vamos pondo-se de lado alguns trabalhos precursores, como de Maquiavel, Montesquieu. O estudo científico dos fatos humanos somente começou a se constituir em meados do século XIX. Nessa época assistia-se ao triunfo dos métodos das ciências naturais, concretizado nas radicais transformações da vida material do homem, operada pela Revolução Industrial. Diante dessa comprovação inequívoca da fecundidade do caminho metodológico apontado por Galileu, porque Galileu, ele é o pai do método científico, né? Então, método científico, como nós vimos também em metodologia, é tomar o fato em si, aquilo que se manifesta, aplicar a este fato a experiência e comprovada a hipótese sobre a veracidade ou não dessa experiência. Se comprova comprovada a hipótese, se tem aí a teoria científica, né? Então, lidar com o mundo empírico. Então, isso invadiu as ciências naturais, que depois vai ser a base para Augusto Comte pegar como física social e transferir para a ciência sociológica. Então, ele vai trazer um método natural para dentro da ciência sociológica. Nós já vimos isso, não deu certo, tá? Então, aqui Durkheim vai dar uma regra própria para as coisas do reino social, como ele dizia, só que aqui em Max Weber a coisa vai mais no modo mais profundo, né? Procurava então conhecer cientificamente os fatos humanos, passar a abordá-los segundo as coordenadas das ciências naturais, como nós vimos lá então em Augusto Comte. Outros, ao contrário, afirmando a peculiaridade do fato humano e, consequentemente, a necessidade de metodologia própria, porque se a sociologia é uma ciência, ela tem que ter metodologia própria, campo próprio, objeto próprio. Então, é isso daqui que acontece, tanto em Durkheim como em Weber. Essa metodologia deveria levar em consideração o fato que o conhecimento dos fenômenos naturais é um conhecimento de algo externo ao homem, enquanto nas ciências sociais o que se procura é conhecer a própria experiência humana. De acordo com a distinção entre experiência externa e experiência interna, poder-se-ia distinguir uma série de contrastes metodológicos entre os dois grupos de ciência. E aí vem. Então, as ciências exatas partiriam da observação do sensível e seriam experimentais, procurando obter dados mensuráveis e regularidades estatísticas que conduzissem à formulação de leis de caráter matemático. As ciências humanas, ou chamadas ciências do espírito,
Ao contrário, dizendo respeito à própria experiência humana, seriam introspectivas, utilizando a intuição direta dos fatos e procurariam atingir não a generalidade de caráter matemático, mas as descrições qualitativas de tipos e formas fundamentais da vida do espírito. Então vamos lá. Enquanto as ciências exatas, as ciências naturais, vai lidar com a experiência externa, a ciência do espírito vai lidar com aquilo que é interno. Não adianta pegar em quantitatividade matemática, mas naquilo que é o ser, aquilo que é a essência, aquilo que é o fundamento do fato em si. Então isso fica claro na medida em que imaginemos cada um de nós aquele sonho de Durkheim, em que o cientista ele seria o mais isento possível. Então esse cientista ele partiria da perspectiva de que ele é isento. Então essa isenção faria com que ele abordasse plenamente o fato social, no caso de Durkheim, sem, como coisa, lembremos disso, e sem influenciar. Só que, na medida que eu tento fazer isso com as coisas sociais, na medida que eu tento fazer isso com o fato social, com a ação social, no caso de Weber, eu caio na própria armadilha. Por quê? Eu vou tentar me eximir, mas no fim, tentando fazer isso, sem eu perceber, eu vou influenciar o próprio estudo. Vamos de uma coisa bem prática, em que no mundo nosso, da religião, e no caso, vocês como seminaristas, fica claro. Imaginem você como sociólogo. Então você vai pesquisar. Então pesquisar na área do comportamento humano, claro que influenciaria, mas pensemos você fazer um trabalho de sociologia, estudando sociologia da religião, estudando candomblé, ou estudando Umbanda. Se eu vou na perspectiva de Durkheim e finjo que aquilo não me afeta, no final das contas, todo julgamento que eu vou fazer vai influenciar o meu estudo. Então, para onde Weber vai? Eu tenho que aceitar a minha experiência de vida, eu tenho que entender a minha perspectiva como observador, como aquele que é sociólogo, para depois aí eu verdadeiramente, assumindo aquilo que eu sou, eu vou ter uma posição correta com aquilo que eu vou analisar. Então não se eximir totalmente, mas verdadeiramente aceitar a minha própria perspectiva. Então, continuando. Os positivistas, como eram chamados os teóricos da identidade fundamental entre ciência exata e ciência humana, lembra da física social de Augusto Comte, tinham suas origens, sobretudo, na tradição empirista inglesa, que remonta a Francis Bacon, enquanto sua expressão em David Hume, nos utilitaristas do século XIX e outros. Nessa linha metodológica de abordagem dos fatos humanos, se colocaria Augusto Comte, como pai da sociologia, e Durkheim. Este considerado por muitos como fundador da sociologia como disciplina científica, como nós já vimos. Os antipositivistas, adeptos da distinção entre ciência humana e ciência natural, foram sobretudo os alemães, vinculados ao idealismo dos filósofos da época do romantismo, especialmente Hegel e Schleiermacher. Os principais representantes dessa orientação foram os neocantianos, Wilhelm Dilthey, Willeband e Heinrich Rickert, que também aí vai influenciar o nascimento e o surgimento das outras ciências sociais, né? E das ciências humanas, como a psicologia, como a geografia humana, como a própria política, etc. Apesar de ter bases anteriormente, é aqui que se começa a estruturar como ciência. Dilthey, por exemplo, estabeleceu a distinção que fez fortuna entre a explicação, Erklären, e compreensão, Verstehen. Isso daqui é importante, lá na frente vocês vão ver
por causa da própria perspectiva da sociologia weberiana. O modo explicativo seria característico das ciências naturais, que procurariam o relacionamento causal dos fenômenos. Então, se eu observo um fato, é para obter a causa dele, entender a causa dele e saber que quando eu repito a experiência, o mesmo processo vai acontecer de maneira que, como se manifesta a mim. Por outro lado, procuram a compreensão, seria o modo típico de proceder das ciências humanas, que não estudam os fatos que possam ser explicados propriamente, mas visam aos processos permanentemente vivos da experiência humana e procuram extrair o seu sentido. Então, ao invés de procurar a causa, a ciência humana, pela compreensão, ela vai buscar qual é o sentido daquela, no caso nosso, daquela ação humana, né? Daquela ação social. Então, a perspectiva é buscar o sentido da ação humana. Os sentidos ou significados são dados, segundo Dilthey, na própria experiência do investigador e poderiam ser empaticamente aprendidos na experiência dos outros. Então, se vocês vão numa perspectiva da psicologia, da psicanálise, é a mesma coisa. Então, o processo vai primeiro pela experiência entendida do próprio investigador, e aí com esse arsenal, aí ele vai entender a perspectiva do fato que ele está analisando. Por quê? Porque é o sentido que eu apreendo, que eu entendo, que eu tenho em mim, é com isso também que eu vou analisar o sentido dos outros. A gente poderia falar assim, mas Durkheim que estava certo, porque na medida que eu sou isento, então o que acontece na perspectiva durkheimiana, ou pior ainda de Comte? Eu caio numa perspectiva que eu começo a jogar para cima do fato a minha perspectiva. Na medida que eu entendo a minha experiência, que eu compreendo-a na minha vida, então eu vou ficar atento ao analisar. E aí, nessa comparação da minha própria experiência, do sentido que eu dou ao fato, eu vou procurar compreender o sentido do fato do outro. Tá? Lembra Durkheim o fato como coisa. Então, ele tirava os agentes quando ia analisar o fato social. No caso de Weber, eu vou buscar o sentido no agente para entender aquela ação social, né? Então eu não isolo os agentes quando eu vou analisar a ação social, tá? E compreendendo o sentido que os agentes dão, mas também compreendendo o sentido que eu mesmo dou para aquela ação. Então eu consigo controlar e ser aí o mais objetivo possível. Dilthey, como Villeban e Rickert, contudo, foi sobretudo filósofo e historiador, e não propriamente cientista social, no sentido de que a expressão ganharia no século XX. Outros levaram o método da compreensão ao estudo dos fatos humanos particulares, constituindo diversas ciências compreensivas. Na sociologia, a tarefa ficaria reservada a Max Weber. Então, qual é o método de Durkheim? É a comparação. Então, Durkheim tratando o fato como coisa, ele compara um fato com outro e aí ele deduz. Na compreensão, na Festein aqui, Max Weber vai buscar o sentido que cada agente dá para aquela ação. Por isso, na sua maior obra, que é Economia e Sociedade, Max Weber vai pegar cada parte da sociedade, cada elemento da sociedade, seja economia, seja política, seja família, seja religião, e ele vai analisar a partir dessa perspectiva de que os agentes dão àquele fato que está acontecendo, tá?
Então aqui a primeira coisa que nós devemos fazer é começar a elencar na nossa mente qual que é a diferença entre Max Weber e Durkheim. Os dois, como nós já falamos no passado, eles não se conheceram, só a Madame Weber, a mulher de Max Weber, fez artigo aí que Durkheim analisou, etc. Ao mesmo tempo, os dois fazem sociologia ao mesmo tempo, mas não se conhecem, tá? Mas há essas diferenças, né? E essas diferenças perduram e nós temos que ficar claro isso, tá? Uma educação apurada, né? Então Max Weber nasceu e teve a sua formação intelectual no período em que as primeiras disputas sobre metodologia das ciências sociais começavam a surgir na Europa, sobretudo no seu país, a Alemanha. Filho de uma família de alta classe média, Weber encontrou em sua casa uma atmosfera intelectualmente estimulante. Seu pai era conhecido advogado e desde cedo orientou no sentido das humanidades. Weber então recebeu excelente educação secundária em línguas, história e literatura clássica. Então ele era realmente um intelectual, tá? Filho de protestante, então enquanto Durkheim era de uma vertente judaica, aqui a vertente é protestante. Depois nós vamos ver isso, a influência que vai ter isso na sua maior obra, que é Ética Protestante do Espírito do Capitalismo. Em 1882, começou os estudos superiores em Heidelberg, continuando em Göttingen e em Berlim, em cuja universidade dedicou simultaneamente a economia, a história, a filosofia e ao direito. Então, olha as áreas que ele entrou. Então, ele entrou na economia, na história, na filosofia e no direito. Então, a base humana que ele tinha era muito grande. E a partir dessa base humana é que ele vai construindo o seu saber sociológico. Concluído o curso, trabalhou na Universidade de Berlim, na qual, na idade livre de docente, ao mesmo tempo em que servia como assessor do governo. Em 1893, casou-se e no ano seguinte se tornou professor de economia na Universidade de Freiburg, da qual se transferiu para Heidelberg em 1896. 2 anos depois, sofreu sérias perturbações nervosas que o levaram a deixar o trabalho docente. Então, ele tinha uma depressão profundíssima, tá? E isso daí também pelo próprio caráter fechado, e isso daí por isso que pessoas desse tipo vai canalizar totalmente para a área intelectual. Só voltando à atividade em 1903, na qualidade de coeditor do Arquivo das Ciências Sociais, então, Arquivo für Sozialwissenschaft. Publicação extremamente importante no desenvolvimento dos estudos sociológicos da Alemanha. A partir dessa época, Weber somente deu aulas particulares, salvo em algumas ocasiões em que proferiu conferências na Universidade de Viena e de Munique, nos anos que precederam sua morte em 1920. Então vamos lá. Compreensão e explicação. Dentro das coordenadas metodológicas que opunham a assimilação das ciências sociais nos quadros teóricos das ciências naturais, Weber concebe o objeto da sociologia como fundamentalmente, presta atenção nisso, a captação da relação de sentido da ação humana. Qual é o objeto da sociologia para Durkheim? O fato. Como que era esse fato? Como até colocamos a questão na prova, esse fato, no geral da sociedade, ele é exterior, independente das características individuais. Então, essa coisa como coisa era a perspectiva durkheimiana. Aqui, qual é a missão do sociólogo? Não é o fato em si, mas é a ação social, é a ação humana. E o que eu vou buscar nessa ação humana? O sentido dela. O sentido dela. Então, Max Weber não olha a ação fechada em si, mas ele olha essa ação e dentro dela, se podemos colocar nessa perspectiva, o sentido. Em outras palavras, então, vamos aqui numa outra perspectiva para poder entender. Conhecer um fenômeno social seria extrair o conteúdo simbólico da ação
ou ações que configuram, né? Então, a perspectiva durkheimiana é o símbolo, que esse símbolo, ele é o canal e a perspectiva da base da relação humana. Então, pense em qualquer tipo de ação humana. Então, a ação humana, como vai estar a definição logo depois, é aquela cujo sentido pensado pelo sujeito ou sujeitos é referido ao comportamento dos outros, orientando por ele seu comportamento. Então, o símbolo, ele se torna canal de relacionamento, tá? Ele se torna instrumento de relacionamento. Então, o símbolo, ele é, como vai dizer Micheliade, ele é pleno de ser, ele é a base do relacionamento humano. Então, nós temos que lembrar que o primeiro símbolo que nós nos lidamos com ele é o nosso corpo. Então, a partir do nosso corpo, nós nos relacionamos com os outros. E aí vem a palavra, vem em todos os outros símbolos. Mas reparem, qual a característica da ação humana? Então, a perspectiva do relacionamento simbólico aqui, esse conteúdo simbólico, é esse conteúdo simbólico que vai ser o sentido da ação. Porém, a perspectiva aqui é referida ao comportamento do outro. Então, primeiro vamos deixar claro. Então, vamos sem perder o itinerário. É a ação humana. Essa ação humana, não vou buscar ela em si, mas vou buscar o sentido que o agente dá para aquela ação humana, tá? Mas a ação humana, o que seria a ação humana? Aquela referida em torno do comportamento do outro. Um exemplo que um autor dava, por exemplo, num livro, é um exemplo claro. Toda ação humana, por exemplo, uma torcida num jogo de futebol. Então, os torcedores é uma ação humana. Então, a torcida por um time é uma ação humana. O símbolo que está ali é um jogo. O jogo, a perspectiva da guerra, a perspectiva do combate, a perspectiva da força que triunfa sobre outro, e aí vem a vitória, tá? Então, essa perspectiva humana vai desde a defesa da vida, né? Que o jogo no final é a ritualização daquilo que é o próprio combate da guerra para exercício do poder, para conseguir vida ou triunfar sobre outro, e aí obter vida a partir da escravização do outro ou da submissão do outro, né? Isso daí foi transferido desde as Olimpíadas gregas até os jogos atuais, foi transferido ritualmente para todo e qualquer jogo, né? Então, o jogo tem essa perspectiva da transferência daquilo que é o combate da violência, que é a aplicação da força para submeter outro, é trazido para o jogo, certo? Então, na medida em que um torcedor está ali, ele tem um lado, e a partir desse lado, ele torce, e aí todo o simbólico daquilo que é a perspectiva de vitória e de submissão da realidade na sua vida e de obtenção de vida vai estar sendo vivido ali. Então, isso é uma ação social. Então, se eu vou tratar e trabalhar a realidade do jogo, seja futebol, beisebol, basquetebol, seja lá que jogo for, eu vou trabalhar a partir do sentido que, é isso que eu estou falando, que aqueles torcedores dão para aquele jogo. Correto? Então, isso seria uma ação social. Porque ela tem sentido, é em função do comportamento do outro, que obviamente são os jogadores, né? Então, em função do comportamento do outro, inclusive dos outros torcedores. Então, tudo isso influencia, e qual é o sentido, que eu tentei falar aqui de forma bem sucinta, que o torcedor dá para aquilo. Isso é ação humana. Por quê? Porque, vamos de novo na definição, aquela cujo sentido pensado pelo sujeito, que é os sujeitos, que no caso é o torcedor, é referido ao comportamento de outros, e orientando-se por ele o seu comportamento, né? Então, por isso que a perspectiva, como nós vimos lá no início sobre multidão, etc., como isso influencia, e a pessoa faz coisas muitas vezes que ultrapassa a própria racionalidade, né? O mesmo jogo, o mesmo perspectiva
começa a chover. E na medida que começa a chover, os torcedores começam a abrir guarda-chuvas, por exemplo. Imediatamente a gente começa a analisar, essa é uma ação social? Não. Por que não? Porque ela não está em função do comportamento do outro. É uma ação natural em vista de um evento atmosférico, um evento climático, que é a chuva. Tá? Então não vamos misturar sociológico com cultural. É um evento cultural? Sim. Tá? É um evento cultural. Mas na perspectiva do conceito de ação humana de Max Weber, não. Tá? Então isso não seria uma ação humana, certo? Uma ação mais profundamente, como vai conceituar lá na frente, uma ação social, tá? Então isso não entraria na perspectiva do conceito de ação social, tá? Lá no final desse capítulo sobre Max Weber vai ter o conceito de ação social. Então, ação cuja intenção fomentada pelo indivíduo envolvido se refere à conduta de outros se orientar de acordo com ela. Então aqui completa, orientado, porque se fato social é de Durkheim, no caso de Weber é ação social. A ação no sentido de orientação subjetivamente inteligível da conduta existente somente como conduta de uma ou mais pessoas individuais. Para ambas, a sociologia e a história, o objeto real da análise deveria ser o sentido mais profundo de uma certa ação. Este texto, está lá, conceitos básicos, embaixo a bibliografia, é texto do próprio Weber. Tá? O sociologia, ciência que tem como meta a compreensão interpretativa da ação social. É o objeto material da ciência, de maneira a obter a explicação de suas causas, de seu curso e de seus efeitos. Tá? E então essa seria a perspectiva. Então a ação social é sempre em função dos outros. Tá? É em função dos outros. Voltando lá ao nosso texto, tal colocação do problema, de que como se aborda o fato, significa que não é possível propriamente explicá-lo como resultado de um relacionamento de causa e efeito, como as ciências sociais. Então esse é o maior erro, se fosse colocar o maior erro de Augusto Comte seria esse. Tá? Mas compreendê-lo como carregado de sentido, isto é, como algo que aponta para outros fatos e somente em função dos quais poderia ser conhecido em toda a sua amplitude. Tá? Então, a compreensão maior não é a compreensão do fato em si. O que eu tenho que fazer é a compreensão do sentido presente naquilo que é o fato, ou naquilo que Max Weber vai dizer a ação social. Tá? O método compreensivo defendido por Weber consiste em entender o sentido que as ações de um indivíduo contêm e não seu aspecto exterior das mesmas ações. Obviamente, o aspecto exterior é o fato social tratado como coisa, como Durkheim colocava. Se, por exemplo, uma pessoa dá a outra um pedaço de papel, esse fato em si é irrelevante para o cientista social. Somente quando se sabe que a primeira pessoa deu esse papel para a outra como forma de saldar uma dívida, por exemplo, aí o pedaço de papel seria um cheque, é que se diante de tal fato propriamente humano, ou seja, de uma ação carregada de sentido. Então essa ação é uma compra e venda. Em torno dessa ação de compra e venda está a transferência de bens. Transferência de bens está envolvendo as pessoas em si. E qual é o sentido que essas pessoas em si dão a essa transferência de bens, que tem por correspondência a contraposição de um valor monetário. Né? Então, todo esse é o começo da análise. Né? Então, aí é todo o aprofundamento, mas não é o papel em si, mas é o sentido que se dá àquele papel. Tá?
E não só o papel e o sentido que se dá, mas todo o contexto ali que é dado pela ação dos indivíduos. O fato em questão não se esgota em si mesmo e aponta para todo um complexo de significações sociais, na medida em que as duas pessoas envolvidas atribuem ao pedaço de papel a função do servir como um meio de troca ou pagamento. Por isso que não dá para trazer os métodos das ciências naturais, porque o que as ciências naturais vão fazer? Vão pegar só para buscar a causa e analisar a exterioridade do fato. Então isso daí não explicaria a complexidade do fato como ele é, né? E aí traria algo muito distorcido sobre a análise daquele fato. Tanto que na obra de Max Weber, aqui abrindo um parênteses, enquanto Durkheim vai trabalhar com comparação, como nós vimos no caso do suicídio, Weber vai tratar, por exemplo, a análise sociológica da razão da queda do Império Romano. Se eu vou na perspectiva de Durkheim, eu vou comparar a queda do Império Romano com o quê? Se é um evento único, né? Eu não posso comparar com a queda de outros impérios, porque fica uma coisa muito distorcida, né? Então, a análise do sentido vai me possibilitar tratar de eventos sociológicos únicos, né? E aí fazer uma análise verdadeiramente sociológica sem necessitar a comparação, porque se eu estou buscando o sentido, então eu vou me aprofundar nesse sentido. E uma das coisas que Max Weber vai tratar no texto quando vai falar disso é que não foram os bárbaros que fizeram o império cair, mas o império caiu de podre por causa exatamente da derrocada cultural que aconteceu dentro do império, porque o expansionismo imperial ele chega no seu limite, o sistema escravagista, porque pegava aquilo que era os derrotados para se tornar escravo, isso começa a entrar em colapso, e ao mesmo tempo, mas o principal é aquilo que era a cultura que mantinha o império, que era o sentido que mantinha esse império em pé, ela foi sendo demolida. Então isso fez com que o império acabasse, tá? Segundo Weber, a captação desses sentidos contidos nas ações humanas não poderia ser realizada por meio exclusivamente dos procedimentos metodológicos das ciências naturais, embora rigorosa observação de fatos, como nas ciências naturais, seja essencial para o cientista. Eu vou observar o fato, mas eu não posso parar no fato. Então é isso que Weber está falando. Eu devo observar e até aproveitar os elementos que vêm da ciência, que observam e que estudam esses fatos. Mas o cientista social, o sociólogo, ele vai ter que dar um passo a mais, tá? Segundo ele, a consideração que os fenômenos obedecem a uma regularidade causal envolve referência ao mesmo esquema lógico de prova, tanto das ciências naturais quanto das ciências humanas. Entretanto, se a lógica da explicação causal é idêntica, o mesmo não posso dizer dos tipos de leis gerais a serem formulados para cada um dos grupos de disciplinas. As leis sociais, para Weber, estabelecem relações causais em termos de regras de probabilidades, segundo as quais a determinados processos devem seguir-se ou ocorrer simultaneamente. Outros. Essas leis referem-se a construções de comportamento com sentido e servem para explicar processos particulares. Então, eu não posso pegar a causa e simplesmente comparar um processo com outro só a partir das causas. Por quê? Porque é o sentido que eu busco e esse sentido muitas vezes não está ligado plenamente às causas, tá? Então, eu vou tratar também como probabilidade.
Então não existe uma exatidão plena em ciências humanas como existe uma exatidão plena nas ciências exatas, por exemplo. O maior erro é tratar. Então, como que eu vou lidar? Como ele disse aqui, a partir de probabilidade. E não a partir de uma equalização plena de um fato social com o outro. Para isso, seja possível, Weber defende a utilização dos chamados tipos ideais, que representam o primeiro nível de generalização dos conceitos abstratos e corresponde às exigências lógicas da prova, estão intimamente ligados à realidade concreta particular. Então, o que nós vamos entrar na próxima aula? Comparar um fato com outro, como o de Durkheim, é meio complexo isto e vai trazer lacunas, como nós vimos. Se eu quero buscar o sentido, como que eu vou buscar esse sentido? Então, o que é o tipo ideal? O tipo ideal é um instrumental que Weber constrói, um instrumental metodológico que Weber constrói para análise social, para eu buscar esse sentido, entre aspas, de forma pura, tá? Para eu poder entender o que está acontecendo. Tá? Então, o que é o tipo ideal? O tipo ideal é um instrumento metodológico. Tá? Então, quando vemos tipo ideal, tomar o cuidado para tirar o ideal dele, né? Porque se eu tiro o ideal dele, eu posso cair em transformar o tipo em concreto. Ele não é concreto, ele é ideal, tá? Porque se eu vou pesquisar a ação humana e vou buscar o sentido daquela ação humana, a ação humana com sentido subjetivo, mas como que eu vou atingir esse subjetivo? Então eu vou atingir o subjetivo na medida que eu começo a tomar esse subjetivo e construir tipo ideal. Por exemplo, se nós, como exemplo, pegamos lá do torcedor, eu vou construir o tipo ideal de torcedor. Esse tipo ideal não existe na realidade, mas eu vou construí-lo para comparar com a realidade, para aí sim obter aquilo que é o sentido da ação humana. Então, primeiro ponto, qual é a diferença principal entre Max Weber e Durkheim? Enquanto Durkheim vai tratar o fato social como coisa, independente das consciências individuais, Weber vai considerar a ação humana. Claro, eu vou ter, inclusive foi falado nesse parágrafo, buscar a ação humana em si. Porém, eu vou buscar não a ação humana em si. Eu vou buscar o sentido que o agente dá para aquela ação humana. Então, enquanto Durkheim vai buscar, através do seu método, o comparativo, o fato em si, Weber vai buscar, pelo método compreensivo, compreender o sentido dado pelo agente àquela ação humana. Então, esse é o principal diferença, para depois aí entrarmos na próxima aula, vermos o tipo ideal. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.